Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, ou seria bom dia, boa tarde, boa noite. Se der tudo certo, você verá que a ordem não fará diferença, porque hoje nós iremos falar sobre Friedrich Nietzsche, o nosso filósofo do martelo. E o que o Nietzsche, filósofo do martelo, fará? Ele vai bater, bater e bater em todas as verdades já estabelecidas, para que através da destruição dessas verdades estabelecidas se possa construir novas verdades, se refazer novas verdades a partir da única verdade que importa, a verdade do ser, do indivíduo, ou do que ele chamará do super-homem, aquele ser que transcende a si mesmo na sua existência. Mas até lá, vamos caminhar passo a passo, vamos caminhar momento a momento, construindo as ideias que nós podemos construir. Afinal, isso é filosofia. E na filosofia, o que importa na filosofia são as ideias que nos permeiam, as ideias que nos envolvem, as ideias que nos trazem e nos fazem existir. E aí, para começar a nossa linda caminhada, a partir do nosso filósofo do martelo, adoro martelo, vamos pensar nas verdades estabelecidas. O que Nietzsche diz sobre as verdades estabelecidas? O que são as verdades estabelecidas? Ora, de onde elas vieram? Quem as formou? Quem as determinou para você? Visto que quando você chegou aqui, elas já estavam aí e elas foram inseridas em você e na sua existência como se fossem universais, eternas e únicas. Mas o que o Nietzsche vai nos trazer é uma proposta de genealogia da moral, que é o quê? É a gênese dos valores, é a gênese da moral, do porquê você faz o que você faz, como você faz. E por que você não faz diferente? Você poderia fazer diferente. E por que você não faz diferente? E a proposta do Nietzsche, então, é essa. E ele começa, então, traçando uma conceituação que da onde surgiu os valores da sociedade moderna ou contemporânea dele na Europa ou no pensamento que o acompanha. Ora, ele faz uma remontagem a partir de Sócrates e Platão, ao qual ele critica, e ele chama de a tragédia grega, porque o pensamento é construído a partir de Apolo, em negação de Dionísio. Ora, quem é Apolo? Apolo é o deus da ordem, da organização, da contemplação, o deus do ordenamento, do trabalho, do esforço, e essas coisas por si só são boas. Mas o que Nietzsche dirá é que no pensamento grego, Apolo e Dionísio são dois deuses não em oposição, mas em equilíbrio, e nós, ou a tragédia grega que se colocou Apolo sobre Dionísio e se deu valor a Apolo sobre Dionísio. E quem é Dionísio? Ora, Dionísio é o deus da alegria, da satisfação, do prazer, da festa, da bebida, da bagunça, da desordem. Ora, e que vida é esta onde só há felicidade ou bem-estar na ordem? Não há, dirá Nietzsche, não há. É necessário que haja equilíbrio, é necessário que haja cabelo, é necessário que haja não cabelo. Ora, onde está o valor do cabelo? Ora, no não cabelo? É a possibilidade de não ter cabelo que faz o cabelo ter valor, né? Eu já não tenho mais como opinar sobre esta questão, mas o que dirá Nietzsche?
que Apolo e Dionísio foi construído uma teoria filosófica na Grécia antiga, onde Apolo domina sobre Dionísio, onde a ordem domina sobre os prazeres e a satisfação. E essa filosofia, ela é assimilada pelo helenismo e depois ela é assimilada pelo cristianismo, e Apolo vira referência de alma e Dionísio vira referência de corpo. E quem domina? Ora, a alma domina sobre o corpo. As necessidades da alma dominam sobre as necessidades do corpo. E em nome do céu, se abre mão da terra. Para que alcancemos o céu, nós deixamos o corpo e suas vontades e necessidades para lá. E Nietzsche dirá, isso é uma excrescência, isso não pode ser. E depois, dentro da filosofia, se dá valor à razão sobre a emoção. O racional vale mais do que o emocional e os afetos, e é ignorado aquilo que se sente, é ignorado aquilo que se deseja sobre a razão. Mas o próprio Nietzsche nos dirá que todo pensamento, toda ideia, ela é fruto do corpo, do sentir, do expressar, do ser, do existir e do viver do corpo. Não há ideia sem corpo. A ideia é a expressão do corpo. Então Nietzsche vai dizer da onde vem o bem e o mal. Como nós construímos o conceito do bem e do mal? Ora, da onde? Da onde? Como nós elaboramos esse conceito elaborado, que o bem é isso e o mal é aquilo? Ora, é a partir dessa leitura, dessa construção, dessa gênese moral entre Apolo e Dionísio, entre alma e corpo, entre razão e emoção, e sempre colocando Apolo, a alma e a razão sobre o Dionísio, tadinho, sobre o corpo, coitado, e sobre as emoções maravilhosas, tadinha delas. Agora fica aí com o careca, enquanto eu vou beber o meu caldinho aqui, a minha Monster Rice de manga. La, 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 la. Pois bem, careca, ele me pausou, né? Eu tenho certeza que ele me pausou. Cara de pau, cabeça pelada. Ah, seu cabeça pelada. Muito bem. Partindo então dessa ideia da vontade, da genealogia da moral e a vontade de poder, que é essa essência que nos cerca,
nós podemos ir para o próximo passo do Nietzsche, que é Deus está morto. E aqui Nietzsche não está falando de Deus, o Deus que você crê. Não, porque não existe. O que não existe não pode morrer. Deus não existe. Se Deus não existe, ele não morre. E até se ele existir, que essa não é a questão do Nietzsche, ele não pode morrer. Havendo Deus, ele não morre. Não havendo Deus, ele não morre, porque ele não existe, ele não tem vida. Então, quando Nietzsche diz Deus está morto, ele não está propondo a morte de Deus. Ele está propondo o fim de uma estrutura de pensamento onde se tinha a religião por base. Porque nos tempos de Nietzsche já se manifesta a presença de uma forma de pensar onde Deus não é mais o centro da vida e do ser e da existência. Você vive assim. Quando você faz as coisas, você não fica o tempo inteiro, Deus isso, Deus aquilo, Deus vai, Deus vem, Deus pode, Deus... Não. Você crê que Deus existe, mas é você quem vive. Você não coloca Deus como a centralidade e a referência de todas as coisas e de todas as ações. Há um lugar para Deus na sua vida, mas isso é dentro da religião. Quando Nietzsche Deus está morto, Nietzsche diz Deus está morto, ele está aqui apresentando o não do indivíduo, mas dentro da estrutura da sociedade, que ela não seguia mais por Deus. Ela seguia agora pela razão, pela existência, pelo homem e a sua potência, ou, como diz ele, a sua vontade de poder, a sua vontade de ser, a sua vontade de existir, a sua vontade de fazer o mundo ser aquilo que ele entende que o mundo pode e precisa ser. Então, dentro desse conceito Deus está morto, Nietzsche vai trazer o conceito do niilismo. E aí no niilismo ele vai dividir em duas partes, que é o niilismo passivo, que é quando você crê e dedica e direciona a sua vida a valores e ideias, como Deus e a religião, a um ser que não é você. Você acredita que em Deus, e aí a partir de Deus você que é um nada, porque Deus não existe, não há nada lá para você crer, mas você crê que há, e aí você deposita sua fé no nada e dedica a sua existência ao nada. E aí você determina seus valores, suas ações, suas escolhas a partir de uma existência de um ser que não está, porque ele morreu. E veja, não é que Deus morreu de novo, Deus não morre, porque Deus não existe. Ou se Deus existe, ele é imorrível, visto que ele é Deus, né? Nem sei se existe a palavra imorrível, mas... De qualquer maneira, o que é o niilismo passivo de Nietzsche? É quando você deposita o seu futuro, o seu destino, a sua vida naquilo que você acredita que está lá, o que disseram para você, e a partir daquilo que está lá você vai andar, vai viver. Então o céu está lá, e em nome do céu eu vou abrir mão das coisas desta vida para que eu alcance esse céu. Mas esse céu não existe, ele não está lá, ele não é um nada. Então esse é um niilismo passivo. Mas o Nietzsche nos convida a um niilismo construtivo, a um niilismo que produz, a um niilismo que faz, que é o niilismo ativo, aonde você estabelece um ideal, uma meta, um objetivo. Esse objetivo e essa meta existe lá? Não! Por isso que é niilismo. Mas é você que está dizendo para você que você lá é melhor. O Denis na USP, o Denis com mestrado, o Denis com a Giovanna Piovani, nem sei, Piovana, sei lá qual é o nome dela mesmo, de novo, já esqueci, mas e será um Denis melhor do que o Denis sem essas coisas. Então, é um niilismo onde eu coloco uma coisa que não há, porque não há o Denis lá. E não há garantia que o Denis lá vai ser bom, mas é eu que estou no controle. E caso eu constate que lá não é bom, como fui eu que criei, eu posso desconstruir, descriar e fazer outra criação, outra realidade, outra possibilidade e outra existência. E aí, esse conceito de eu determino me leva a ser ou superar eu mesmo. Me leva a
transvalorar os meus valores, que não estão mais na religião, ou não estão mais nos conceitos da sociedade, não estão mais na sociedade que diz, se você for médico, se você for advogado, se você for engenheiro, se você ganhar 20 mil, se você ganhar 50 mil, se você for famoso, se você tiver 1 milhão no Instagram, aí você... Não, senhor, não, senhor. Quem é aqui agora Nietzsche falando do Übermensch, o Superman ou o sobre-humano? Quem é o sobre-humano? É aquele que constrói em si, para si e a partir de si a sua própria existência, o seu próprio destino, a sua própria vida, o seu próprio caminho. É aquele que não vai apostar e depositar no fora de si o seu ser e a sua existência. Não, ele vai caminhar, ele vai criar os seus valores e ele vai buscar melhorar a si mesmo. Ele vai olhar para si e vai dizer e vai ver quem ele é e vai buscar valorar ou transvalorar os seus próprios valores para construir em si e a partir de si um ser, o além de si, o melhor que si mesmo. Porque Nietzsche, ele vai dizer num dos livros, em vários livros, mas ele cita isso sempre também na Gaia Ciência, mas também ele fala disso no Anticristo, que ele diz, ora, pensa só a hipocrisia do que é ser um ser. E o Übermensch está fora disso. Porque imagine que eu seja o melhor jogador de xadrez da história da humanidade. E eu sou espetacular jogando xadrez. Não eu na imaginação, tá? Eu sou péssimo no xadrez. E aí, eu jogando xadrez, eu sou espetacular. Eu sou o ser humano que melhor jogou xadrez na história da humanidade. Mas se algum dia eu abrir a minha boca e falar, Pocoyo, sou o melhor de todos no xadrez, as pessoas olharão para mim e dirão, você é um arrogante, você é um pedante, você é um escroto, você é uma escória, me julgarão. Ora, mas eu falei alguma mentira? Eu falei algum impropério? Não, eu só constatei uma verdade, porque dentro da moral aqui da transvaloração, dentro dessa vontade de poder, eu não posso dizer que eu sou bom naquilo que eu sou bom, eu tenho que esperar que os outros digam que eu sou bom, e eu tenho ainda que fingir uma falsa modéstia, eu tenho que fingir humildade para que eu seja valorizado naquilo que eu faço. E ele dirá, isso é uma perdição, isso é uma perda. A minha vontade de potência, a minha vontade de viver, ela é latente, ela é poderosa e ela deve ser valorizada, primeiramente por mim, dirá Nietzsche, primeiramente pelo próprio ser que vive a sua vida e a sua existência. Então, o Superman ou super-homem, a super-mulher, é aquele ser que olha para si e constrói em si, a partir da própria razão, a partir da própria existência, a melhor possibilidade para si, a melhor possibilidade em si mesmo. É uma coisa linda. Esse Nietzsche é um menino muito bonito. Agora fica aí com o Careca, ele vai falar para vocês sobre o eterno retorno. E eu já retorno. Ai, meu Deus!
Já deu, careca, já deu. Vamos lá. Então, a partir do conceito do eterno retorno, que essa vida seja vivida por você da melhor maneira possível, porque ela vai se repetir, nós temos então o conceito do amor fati. O amor fati, que é amor ao que é, amor ao real, amor ao destino. Mas o destino aqui não é algo estabelecido, é algo estabelecido no sentido de alguém de fora estabeleceu. Não, é algo que é o que é, estabelecido como realidade, que você não controla, você não muda. Você não muda no sentido de você não pode fazer com que seja diferente do que é, porque não está no seu poder e na sua capacidade. É o que é. O sol vai nascer, você não tem capacidade de alterar isso. Estará frio amanhã ou estará calor, você não tem. É o destino, é a existência, é a materialidade da vida, do mundo, do universo. As coisas são como elas são, ou as coisas acabam sendo como tem que ser. O exemplo que o Nietzsche dá, eu vou só alterar um pouquinho, mas você gosta de alguém e esse alguém gosta de você. Mas esse alguém que gosta de você também gosta de outro alguém que não esqueceu. E se você ama esse alguém, vai ter que ser assim, amando você e ainda não superando quem ele gostou antes de você. Então, haverá afeto por você e haverá afeto por outro. Não existe esse alguém que você gosta, que gosta só de você. Não existe. E aí? Esse é o amor fati. Tá pronto para amar a vida como ela é? Amar esta pessoa como ela é? Ou você vai idealizar como o idiota do Platão, tirar o Nietzsche, não eu? Que não, no ideal a pessoa que me ama só a mim. Eu quero alguém que ame só a mim, não ame mais ninguém além de mim. Isso é a idealização, até porque dentro desse conceito do Nietzsche, né? Da aceitação da vida como ela é e não como você gostaria que fosse, você troca o real, o aqui e o agora, essa vida neste momento, pela ideia da vida que você criou na sua cabeça. Uma vida, um mundo, uma realidade que não existe. Não existe! Não existe! É uma ilusão sua, mano, é uma ilusão sua. Ela não me ama somente a mim. Ela ama a mim e ela ama a torcida do Corinthians, brincando, é muita gente a torcida do Corinthians, né? Então, a aceitação da vida tal como ela é, você não controla e também não precisa controlar. O Nietzsche vem dizer, o Ubermensch, ele é aquele ser humano que não quer controlar a vida e a realidade, o mundo tal como ele gostaria que fosse. E eu tenho a minha mãe, adoro a minha mãe é a melhor mãe do mundo? Claro que não. Ela é a melhor pessoa do mundo? Claro que não, mas ela é a minha mãe e eu amo ela tal qual ela é e não como eu gostaria que ela fosse, percebe? Isso me dá um poder de aceitação dela, nela. E aí eu crio aqui numa existência com ela uma possibilidade muito melhor do que colocar ela dentro das minhas idealizações e esperar que ela se encaixe lá. Porque as idealizações são minhas. E a maior, dirá o Nietzsche também, e não só o Nietzsche, mas depois do Nietzsche nós veremos o Sartre e todo o existencialismo, principalmente com Levinas, que a maior problemática da nossa convivência é não ter a alteridade, olhar o outro a partir do outro, mas querer olhar o outro a partir de nós mesmos e querer que o outro se encaixe no nosso eu. O eu é eu, o outro é o outro. E o outro tem o eu dele e eu para o outro sou outro e não eu do outro. Então, ele no eu dele me vê como o outro, eu no meu eu vejo ele como o outro. Nós somos outros e nós somos eus. Não há como encaixar os dois tal qual fosse uma ideia, uma projeção, as minhas projeções e as projeções dele casarem idealmente e serem harmônicas e felizes. A paixão nos dá essa ilusão, mas quando a paixão acaba, a realidade vem. E aí a gente vê que
não encaixa tão perfeitamente, né? E para irmos para os finalmente com o nosso lindo e maravilhoso Nietzsche, nas marteladas filosóficas, ele vai trazer também, dentro do amor fati, de viver o momento com responsabilidade e alegria. Ora, quando eu me liberto da ideia ou da ilusão de controlar o mundo e de querer que o mundo fosse desse jeito e não desse jeito como ele é, eu queria que fosse assim, mas o mundo é assim. E aí eu sofro pelo mundo não ser assim e abro mão e me angustio pelo mundo ser assim. Aí alguém pergunta, eu não gosto de segunda-feira, eu gosto de sexta-feira. Ah, não, menina, o mundo tem segunda-feira. Ora, e que tal você com responsabilidade, com alegria e satisfação, não como uma obrigação de satisfação, de alegria, mas que tal você com responsabilidade entender que a vida é feita de segunda-feira? E que imagine um mundo que não tenha segunda-feira. Imagine um mundo que só tenha sexta-feira. A sua sexta-feira viraria segunda-feira, porque toda vez ia ser sexta-feira. Imagina você viver sábado, domingo, sexta. Sábado, domingo, sexta. Ou se pulasse da segunda para terça, a terça ia ser odiosa. Aí você fala, não, então não quero terça. Então seria sábado, domingo, quarta. Sábado, domingo, quarta. E a quarta se tornaria odiosa. Então depois seria sábado, domingo, quinta. E aí se você perceber, você está acabando com a vida. Você está encurtando a existência, você está encurtando a semana. E não é disso que o Nietzsche... É disso que nós temos que nos libertar, dirá o Nietzsche. É desse desejo de controlar a vida e fazer com que a segunda seja uma sexta-feira. Não, a segunda é segunda. E é com responsabilidade, entendendo o sentido e o significado da segunda como algo necessário para que a sexta seja tão boa quanto ela é, que você tem que abraçar a segunda. E se você conseguir abraçar a segunda e ver alegria, satisfação e prazer na segunda, imagine quão esplendorosa será a sua sexta-feira. Então, o amor fati é aceitar que as coisas são assim e que a realidade não está à sua mercê, mas que você, apesar de não controlar a realidade, pode controlar você mediante essa realidade e fazer com que essa realidade se transforme em algo de significado e valor positivo para você, em você, com você, e aí você expressa isso para o mundo. E esse ser, esse Urbamesh, esse ser sobre-humano que é você fazendo isso, fará o mundo perceber a alegria, o encanto, a força, a ferocidade de uma vida que é vivida com autenticidade na sua capacidade de ser e existir em si, para si e por si. Vamos lá, martelar toda a ideologia ilusória de vive no mundo das ideias que diz para você que se ficar assim, que se for cabeludo, a vida será melhor. Eu não duvido que uma vida cabeluda é melhor. E coloque no cabeludo a riqueza. E coloque no cabeludo Luana Piovani. Coloque o que você quiser no cabeludo. Mas entenda que é a partir da sua careca. É a partir da sua careca que você vai construir a sua realidade, que você vai fazer surgir no mundo e criar no mundo a sua potência de vida, a sua potência de existência, a sua potência de ser e viver em si, para si e por si. E aí, a partir disso, você faz o que você quiser, o que você puder, porque isso tudo vai voltar de novo. Isso tudo você vai viver mais uma vez. Porque existir é sempre estar num eterno retorno. Aí, careca, beijo pra você. Beijo nessa careca brilhante, tá brilhante, ó. Bora lá pra próxima. Tchau, tchau, gente. Bye, bye. Vem cá, meus bebezinhos. Vamos tomar um gole? Vamos lá.